todos, eu sou Sandra Figueiredo, eu atuo como Head Corporativa de Agilidade Organizacional da Forsys e hoje eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre esse tema alta performance em agilidade. Opa, voltar um pouquinho aqui, acho que passou de isso. Em função da evolução da agilidade na Forsys, dentro da nossa empresa, nós nos impusemos o desafio de melhorar o desempenho dos nossos processos e dos nossos times, em especial ao que se refere ao desenvolvimento de soluções. Então, eu vou trazer um pouco desse tema aqui para vocês. A gente sabe que é um grande desafio falar de performance em agilidade. Por outro lado, nossa experiência enquanto consultoria, atuando nos clientes, também mostra isso. E nós sabemos que esse desafio de performar em agilidade, ele está inserido tanto em empresas que começaram uma transformação, estão iniciando essa transformação ágil, empresas que já iniciaram e estão buscando performar, incluindo também as empresas que já estão performando e querem melhorar essa performance. E esse desafio de agilidade, ele já inicia no entendimento do conceito do que é agilidade. Então, antes de falar para vocês sobre esse tema alta performance, eu vou começar falando de maneira bem simples, um pouquinho do que é ser ágil, do que é agilidade. A gente percebe que mais de 40%, segundo pesquisas no mercado, as empresas ainda associam a adoção do ágil a entregas mais rápidas. Então, é um número bastante elevado que ainda tem essa distorção no entendimento de agilidade. 25% das empresas ainda remetem a agilidade a aumento de receita e redução de custos. E quase 40% das empresas, das pesquisas de mercado, relatam que tem uma necessidade de rever os seus objetivos diante das iniciativas ágeis. A agilidade, ela é mais do que modismo, ela é mais do que tendência de mercado. A gente precisa entender qual é o objetivo da organização para a gente entender a necessidade de fazer uma implementação ágil. E por isso que a gente ressalta aqui a importância de dizer que a agilidade é meio e não fim. Então, assim, eu não tenho como objetivo a transformação ágil na minha empresa. Na verdade, é por meio da agilidade que eu vou atingir os objetivos estratégicos que eu tracei dentro da organização. Então, agora, de maneira bem simples, bem singela, eu vou falar um pouco rapidamente do que é a cultura ágil. A cultura ágil se trata de entregar valor. Então, esse valor que eu estou entregando, ele é para quem? É para o cliente. Então, é o cliente no centro. E ele também é para a organização, porque esse valor está alinhado diretamente aos objetivos da minha organização. Quando eu foco na entrega de valor, eu consigo priorizar as minhas entregas de acordo com o valor que elas têm. Então, para isso, eu preciso conseguir identificar qual é esse valor que tem cada entrega, cada iniciativa dentro da organização como um todo. Quando eu falo de ágil, eu estou falando de ser adaptável. A gente nem precisa falar muito do mercado, que ele é extremamente dinâmico a cada dia mais. E essa é uma necessidade de praticamente todas as empresas. Eu preciso poder redirecionar o rumo da organização, o rumo das iniciativas, mediante qualquer mudança de mercado ou mudança de estratégia da organização. E ágil, a gente está falando de previsibilidade. Por quê? Quando eu falo de agilidade, eu estou implementando ciclos mais curtos de entregas. Com esses ciclos mais curtos, eu consigo, a cada ciclo,
ter uma previsibilidade média que é refeita nesses ciclos curtos. Então, eu consigo, sim, ter um aumento significativo da minha previsibilidade e saber se eu estou perto ou longe daquele resultado que eu quero atingir. Bom, resumindo tudo isso, tudo que eu estou falando até agora, que é ser adaptável, é saber identificar o valor no que eu estou fazendo e é ser previsível, a gente está falando do quê? De mindset. Eu sei que todo mundo está cansado de ouvir aqui sobre mindset, mas a gente está falando de cultura. Então, quando eu falo de transformação ágil, eu estou falando de transformação cultural. E isso está relacionado, sim, a um novo modo de pensar, a um novo comportamento, então uma nova mentalidade dentro da organização para conseguir impulsionar essa cultura. 62% das lideranças no mercado ainda acreditam que as iniciativas ágeis não têm implicação para elas. A gente sabe que quem impulsiona a agilidade nas empresas são as lideranças. É por meio das lideranças que eu vou construir uma cultura de agilidade. Quando a gente olha para as barreiras de adoção de agilidade, a gente tem mais de 40% de barreiras relacionadas à ausência na participação das lideranças. Então, a gente sabe aqui que é importante a gente ter uma abordagem top-down. Eu preciso de patrocínio e eu preciso de um sponsor para conseguir colocar essa cultura dentro da empresa. Bom, agora a gente começa a falar de resultados. Essas lideranças, o que o sponsoring desse processo todo tem como garantia? Que elas vão melhorar os resultados. Esses resultados melhores vão trazer o que está sendo esperado com a adoção da agilidade. E agora sim a gente começa a falar de performance. Eu preciso medir os resultados para eu conseguir trazer a melhoria e saber se eu estou bem ou não na minha performance atual. Então, aqui é importante que a gente tenha o compromisso de medir com a busca da constante melhoria desses resultados. Isso a gente está falando de performance. E agora sim, a gente vai entrar aqui no tema que eu vim trazer para vocês, que é alta performance. Achei importante a gente nivelar o conceito para a gente conseguir avançar. E aí, quando a gente fala de alta performance, a gente está falando de indicadores, mas a gente está falando de gestão desses indicadores. Eu preciso acompanhar esses indicadores, eu preciso conhecer esses indicadores, entender como eles são calculados, o que eles representam, e indicador sem plano de ação não tem nenhum ganho para nenhuma organização. Ele é apenas um número e apenas mais uma informação. Então, a gente vê que em muitos casos, muitas realidades, a gente tem plano de ação, mas fica no plano e falta ação. E quando a gente fala de alta performance, isso tudo tem que estar alinhado. Para falar de alta performance para vocês, eu vou trazer aqui um case de atuação da Forsys, que expõe toda essa atuação com a busca da alta performance. Esse case foi realizado num cliente que é uma instituição de grande porte do segmento financeiro. E o foco dessa atuação foi no desenvolvimento de soluções, abrangendo toda a cadeia do ciclo de desenvolvimento. O que é toda a cadeia? Desde o início ali da concepção da demanda, que a gente chama de pré-desenvolvimento, passando pelo desenvolvimento e chegando até o final, a entrega em produção, que é a ativação de valor para o cliente, que a gente chama. Qual o contexto desse case? Nós atuamos num contexto que tinham 96 times, 96 squads, envolvidas em 11 cadeias de valor. Então, elas estavam agrupadas em 11 cadeias de valor. Esse cliente, ele tem um modelo operacional que é fundamentado no ágil escalado, no framework SAFe. A gente sabe que cada cliente vai ter um modelo operacional específico, ninguém vai executar nenhum framework
como receita de bolo, isso não existe, ele precisa ser adaptado. Então, aqui a gente tinha aqui esse contexto de um modelo operacional escalado e adaptado e customizado para aquele ambiente. E a gente tinha uma complexidade que, dentro de alguns times, nós tínhamos mais de um fornecedor distinto atuando naquela squad, que é o que a gente chama, naquele time. Quando a gente pensa nessa situação, a gente identifica times vindos de empresas diferentes, ou seja, trazendo as culturas de cada empresa e sendo inseridos na cultura desse cliente. Então, a complexidade da sinergia entre esses times é ainda maior. Bom, para começar a falar do case, eu trouxe os primeiros resultados para você da atuação do nosso programa de alta performance. A gente trabalha com ciclos mensais de medição, e aqui nós temos 3 resultados muito expressivos. Após 5 ciclos mensais, nós tivemos um incremento médio no desempenho dos times de 55%. Isso é um número muito alto para 5 meses. Esse indicador, ele é um indicador do próprio cliente. Ou seja, o indicador é um indicador composto. O cliente reconhece esse indicador porque é dele e nós conseguimos medir através do indicador do próprio cliente. Quando a gente fala de qualidade, a gente está falando de entrega em produção. Nós tivemos um incremento médio de 54% na melhora da qualidade das entregas desses times. E quando a gente fala de redução de custo, a gente teve 32% na redução das horas consumidas pelos times para que as entregas sejam feitas. Bom, como é que a gente fez e o que foi que a gente fez para a gente conseguir esses resultados? Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês desse roteiro. Primeiro ponto, a gente começa fazendo o quê? Avaliando o modelo operacional do cliente. Então, o que eu já falei um pouquinho aqui, cada cliente tem um modelo operacional. A gente precisa conhecer a fundo esse modelo. Ele vai ser diferente em cada organização. E o que a gente busca entender desse modelo e avaliar? Primeiro, eu tenho que entender identificar qual é o nível de aderência na execução desse modelo dentro daquela organização. Eu preciso saber o quanto as lideranças envolvidas nesse modelo estão capacitadas, conhecem o modelo e impulsionam os seus times a seguirem as regras do modelo, porque o modelo operacional, ele possui as regras do jogo. E a próxima avaliação que a gente faz é com relação à maturidade dos processos. Então, vou dar um exemplo aqui. O modelo operacional desse cliente tinha um planejamento definido para ser executado em 2 dias. Era um planejamento para o quarter, então a cada 3 meses ele era feito. Dentro desse momento de planejamento, precisavam de algumas peças-chave, profissionais envolvidos ali na organização, que precisariam participar desse planejamento. Quando a gente fala de aderência, é disso que a gente está falando. Então, primeiro, o objetivo dessa reunião, desse workshop de planejamento, estava sendo seguido? Os envolvidos, os papéis envolvidos necessários nesse momento de planejamento estavam participando? As áreas envolvidas estavam participando? Isso é aderência. Quando a gente vai para a maturidade, a gente entende assim, tá bom, estava tudo sendo seguido, estou seguindo as regras, mas eu estou conseguindo entregar o que eu planejei? Eu estou com cadência de entrega no meu processo, no meu fluxo de valor? Isso é maturidade. Então, é isso que a gente faz nessa etapa do processo. Depois do modelo, a gente vai para a modelagem de indicadores. O que a gente faz aqui? Se a gente está falando de performance, a gente está falando de indicadores de performance. Eu preciso ter indicadores e a gente parte de um catálogo de indicadores que a gente modelou. Esse catálogo de indicadores, ele está fundamentado em 5 eixos de observação, que são esses que estão aqui para vocês. Pessoas, eficiência, adaptabilidade, eficácia e qualidade. Cada um desses eixos tem um conjunto de indicadores que, quando a gente faz a análise conjunta deles, eu consigo ter um diagnóstico melhor, uma indicação
de um possível problema que eu tenho. É importante a gente mencionar aqui que o indicador ele só aponta para um possível problema. Mas eu nunca consigo analisar um indicador isoladamente e nem afirmar um diagnóstico só através de um indicador. Isso é importante. Para a gente ter indicadores, a gente tem que ter métrica. Então, aqui a gente também teve que entender a métrica que era adotada nesse cliente. E tem clientes que adotam até mais de uma métrica ao mesmo tempo para times diferentes. Quando a gente fala de indicadores, por exemplo, em pessoas, a gente tem o indicador de turnover, a gente tem um indicador que a gente chama de experiência da squad, que é para entender como é que o time está vendo a execução do modelo ali. A gente tem dentro de eficiência, produtividade, inclusive ociosidade. A gente vê no mercado que muitos times têm uma composição padrão. Essa composição padrão de perfis e tecnologia envolvida, ela funciona muito bem no início, mas ao longo do tempo ela precisa ser revista, porque as demandas mudam a tecnologia envolvida, mudam as características e eu acabo tendo ociosidade no meio do caminho se eu não verificar se o meu time está composto da melhor forma que eu preciso para atender o que eu tenho que entregar. Adaptabilidade, a gente está falando de escopo. Agilidade não é trabalhar sem escopo. Eu posso rever o escopo com menor impacto, mas quando eu faço um planejamento, eu tenho um escopo. Então, ali é para a gente ver a frequência de mudança de escopo que ocorre ali no meio do processo. Eficácia, eu estou falando de efetividade de entrega e de custo de entrega. E qualidade, eu estou falando ali de qualidade de entrega final para o cliente. Bom, eu já avaliei meu modelo, já modelei os indicadores para eu medir performance, já extraí a primeira medição da performance dos times envolvidos nesse case, e agora eu vou para a aplicação do plano de imersão. O plano de imersão é uma metodologia que a Forsys criou, ela é fundamentada no conceito de melhoria contínua, tem uma abordagem de olhar para os indicadores, ter essa melhoria contínua e atuar diretamente junto aos times. Para quê? Para a gente identificar falhas conceituais, carências culturais e, inclusive, desvios na gestão e na execução do modelo operacional vigente. Então, aqui eu faço essa atuação direta, eu identifico causa raiz e, a partir disso, eu gero o plano de ação. Primeira parte aqui é a atuação direta junto aos times. Quando a gente fala de alta performance, não tem como a gente chegar nisso sem a gente fazer uma atuação direta aos times, porque senão a gente fica só na superfície e a gente não consegue entender de fato qual é o ofensor envolvido naquele problema, naquele desvio que foi identificado. Como a gente faz? Quando a gente atua junto aos times, a gente, inclusive, envolve as lideranças. Então, a atuação direta de times está envolvendo a atuação de lideranças em conjunto. Isso é muito importante. A gente vai chegar nos ofensores. Ofensores vão me gerar causa raiz, que vão me levar a um plano de ação assertivo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Tem um indicador de time to market que está muito alto. E aí eu vou olhar a produtividade do time, ela não está boa, ela está baixa. Só que por que ela está baixa? Então, um dos exemplos aqui desse case foi essa situação. Voltando no processo, nós identificamos que as demandas, os requisitos das demandas, que é o que a gente chama de histórias, não estavam detalhadas o suficiente para que os times pudessem fazer o desenvolvimento com uma eficiência esperada, adequada. Quando a gente identifica isso, a gente gera alguns planos de ação. O que a gente fez nesse caso aqui? Primeiro ponto foi a gente atuar com uma implementação de um KPI, colocando um critério de aceite mínimo para que aquela história, aqueles requisitos, tivessem a mínima qualidade para que os times pudessem executar aquilo de maneira mais eficiente, com mais produtividade e melhorar o time to market. Isso já faz uma grande diferença. Segundo ponto foi treinamento dos times da área de produto, que são os responsáveis pela escrita desses requisitos. E a terceira ação aqui
é a ação de colocar uma IA generativa, atuando na escrita das histórias, para que isso também desse uma eficiência maior e acelerasse esse processo. E aí sim a gente já está falando aqui de plano de ação. Plano de ação focado em melhoria contínua, engajamento das lideranças e comunicação entre as camadas. Nesse exemplo que eu dei de planos de ação em cima das histórias, tem algumas ações ali que o time sozinho ele não tem autonomia para definir. Então, a gente está falando aqui que a gente precisa de algumas ações em outros níveis de gestão. Esse é o engajamento das lideranças que a gente fala tanto, que eu tenho falado desde o início da apresentação, e a necessidade de uma comunicação eficiente e eficaz entre as camadas. Para que a gente pudesse garantir isso, a gente criou uma estrutura de comunicação. O modelo operacional do cliente, ele já possui alguns ritos que a gente chama, alguns fóruns, algumas reuniões que já estão no conceito do modelo e que podem até resolver isso. A ideia aqui não é sobrepor reuniões, a ideia aqui é alinhar o conceito da reunião. Então, quando eu tenho essa estrutura, eu tenho lideranças que estão próximas dos times, lideranças que vão criar cultura orientada a dados, porque as lideranças vão olhar indicadores, elas vão ter o reporte do andamento dos planos de ação, elas vão receber em cada nível qual é a ação que está sendo gerada para ela, para uma atuação de um outro nível de gestão, como, por exemplo, a IA generativa. O time pode até sugerir, mas ele não consegue definir isso. O próprio KPI, para ser implementado, o time pode sugerir, mas ele precisa alinhar com as áreas envolvidas na empresa, inclusive com a área de produtos, que precisa preencher esse critério de aceite. Então, a ideia da estrutura é exatamente essa. Dar clareza para todos os níveis da organização, até o nível do sponsor do programa, como é que está o andamento de tudo isso. E agora a gente fala de gestão. A gente não ouve muito gestão em agilidade, porque a gente ouve que os times são autogerenciáveis e auto-organizáveis. Mas a gente entende aqui que é necessária, e inclusive eu acabei de dar um exemplo para vocês, que reforça a necessidade disso. Porque eu tenho ações que são transversais na organização. Eu tenho ações que os times não têm como tomar decisão. E, inclusive, eu preciso que todas essas informações cheguem no nível do sponsor de toda a transformação. Esse aqui é o núcleo de alta performance que a gente criou. É importante a gente dizer que essa estrutura é uma estrutura nova e paralela à estrutura da organização. Ou seja, eu não vou esperar que toda a organização crie uma cultura de alta performance. Eu vou instalar um núcleo de alta performance que já tem esse mindset, já tem autonomia desse processo e vai, inclusive, impulsionar as lideranças e os times a atuar orientado a dados e na cultura de alta performance. Esse núcleo de alta performance, ele vai conversar com as áreas da empresa hierárquicas que sejam. Ali a parte da gestão do programa é a parte que vai ter esse alinhamento constante. A gestão do programa, ela traz as diretrizes e os modelos que os times vão seguir. E através do PACE, que é o nosso Centro de Excelência na Performance e Agilidade, a gente vai implementar esses modelos, essas diretrizes e as ações identificadas. Então, por exemplo, pegando o gancho da história mal detalhada, as ações que nós identificamos necessárias para aquele time, através do PACE, elas já vão ser niveladas com todos os times, porque muito provavelmente não é o único time que tem aquela dor, que tem aquele ofensor, e assim eu começo a ganhar eficiência antes mesmo daquele problema ter aparecido. O PACE vai atuar em 3 dimensões: pessoas, processos e ferramentas. A gente fala que ele é o braço de execução do programa de alta performance.
Ele atua em pessoas fazendo aculturamento, identificando capacitação, e o PACE ele retroalimenta a gestão do programa para todas as ações e necessidades que aparecerem. Ali na parte de processos tem uma parte importante que é a revisão das cadeias de valor. A gente percebe nos clientes que a gente visita e que faz atuação desse tipo, como consultoria, que muitas vezes um problema de dependência e de alto risco, ele está relacionado ao desenho de cadeia de valor que foi feito incorretamente. Então, quando eu não tenho um bom desenho de cadeia de valor, eu não tenho esse fluxo. Eu não tenho essa eficiência, eu não consigo entregar, eu amarro o fluxo e ele começa a criar várias dependências e eu não tenho os ganhos que a gente falou lá no início. E no que diz respeito a ferramentas, a gente tem assessments, tem reports, tem uma gestão visual, tem inclusive uma gestão, um visual dos indicadores, um Power BI com os indicadores, daqueles eixos que eu comentei, onde o PACE utiliza para fazer esse acompanhamento e executar o plano de imersão junto com os times. Bom, quando a gente fala de busca de alta performance, a gente está falando de 3 palavrinhas-chave: foco, compromisso e constância. Eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês agora que com foco, compromisso e constância, a gente pode melhorar ainda mais os resultados. Então, o que está em azul são os resultados do 5º ciclo que a gente mediu, que eu mostrei no início do case. E o que está em laranja são os novos resultados. Ou seja, 4 meses depois, no 9º ciclo do programa, a gente conseguiu atingir 69% de melhoria no desempenho, na performance dos times. Se eu tivesse parado lá no 5º ciclo, eu tinha parado no meu ganho de 55%, que já estava muito bom. Mas a gente está aqui para buscar a alta performance. Então, a gente está aqui para buscar a melhor versão de todos esses times. E foi ali que a gente buscou os 69%, a gente atingiu. Em qualidade, a gente atingiu 67%. E em custo de entrega, a gente foi de 32% de redução para 49%. Um número muito significativo, mostra que, de fato, a gente precisa ter constância no processo. O resultado só vai aparecer após a continuidade, a constância, e com esse mindset de melhoria contínua, e, de fato, a gente tem resultado. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero, de verdade, que eu tenha plantado uma sementinha em cada um de vocês, para que vocês possam ser agentes de mudança no ambiente que vocês estão, buscando essa alta performance, buscando a melhor versão, buscando influenciar positivamente o ambiente de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês, agradeço para quem ficou aqui comigo. Quem quiser saber mais do case, quem quiser saber mais sobre o programa ou conversar sobre assunto de agilidade, estou à disposição, estou ali no stand da ForSys, e vocês podem me encontrar lá. E quem quiser me seguir, tem aí meu LinkedIn, vai ser um prazer ter contato com vocês também. Muito obrigada.